Aí na segunda mensagem dessa série, Saber Viver, tornando a nossa grama mais verde. É óbvio que a segunda parte aí dessa subtítulo dessa série, tornando a nossa grama mais verde, vem do dito popular: a grama do vizinho sempre parece mais verde. Então, como nós falamos já domingo passado, às vezes nós temos uma falsa humildade, que a gente fala, não, eu estou feliz demais. Mas basta a gente ver alguém em uma situação um pouquinho melhor, alguma coisa diferente acontecendo, que muitas vezes nós questionamos por que a gente ainda está pedalando em algumas áreas da nossa vida. E aí muitas vezes nós temos que questionar onde está o problema. Quando temos uma grama um pouco menos verde, é hora de refletir sobre aonde está o nosso problema. Aonde está, o que está acontecendo que eu não consigo enxergar, eu não consigo deixar a minha grama um pouquinho mais verde. Domingo passado nós conversamos sobre o nosso coração, que é uma das áreas que a gente esquece de cuidar dele e permite que entre todas as ervas daninhas dentro do nosso coração e que vai tirando o verde da vida. E a gente não consegue visualizar o que é bom, porque nós guardamos apenas aquilo que é ruim. E hoje que nós iremos conversar é sobre a perspectiva da vida. É a maneira que nós olhamos a nossa vida e projetamos e almejamos daqui a algum tempo a nossa vida. Todos nós temos perspectivas de vida, todos nós queremos visualizar algo diferente para o nosso futuro. Mas, querido, sabe qual que é o fator preocupante? É que a perspectiva é o nosso ponto de vista. É a maneira que nós olhamos para a vida, é a maneira que nós encaramos a nossa vida. Então, quando nós pensamos em relação à nossa vida e o nosso futuro, é a maneira que nós procuramos compreender o que é melhor para nós. Mas já que é um ponto de vista da nossa vida, nós somos levados muitas vezes a comparar com outras vidas. Então, quando nós pensamos na nossa vida, na perspectiva do que eu tenho para a minha vida, naturalmente eu vou começar a olhar outras realidades e comparar com outras pessoas. E aí, geralmente, quando a gente olha a perspectiva da nossa vida, nós sempre começamos, e se eu tivesse tomado uma decisão diferente? E se eu tivesse uma nova oportunidade? E se eu tivesse aproveitado as oportunidades que a vida me deu? E se eu tentasse melhorar? E se aquela pessoa não me atrapalhasse tanto? E aí nós iríamos ficar no e se o tempo todo, porque nós passamos um momento apenas para olhar a nossa perspectiva de vida. E nós chegamos à conclusão que a nossa vida talvez seja tão verde, tão maravilhosa no futuro, que eu não consigo olhar a realidade que eu estou vivendo. Olha essa frase: o grande risco que a perspectiva nos traz é a convicção de que tudo acontecerá do nosso jeito e no nosso tempo. Todo o risco da perspectiva, eu olho com convicção que as coisas vão acontecer do meu jeito e no meu tempo. Esses dias eu conversando com um menino de 16 para 17 anos, e é um menino que a gente, quando conversa com ele desenha a vida numa perfeição tremenda, assim. Ele disse assim: pastor, eu preciso voltar a jogar bola. Eu falei: então, passo na sua casa, pego você e levo você para jogar bola. E aí eu falei: que você está sumido, faz tempo que você não vem jogar bola com a gente. A conversa foi o seguinte: pastor, é o seguinte, um amigo meu, que está próximo do pessoal da ferroviária, falou que quer me levar para fazer um teste. E eu, como estou querendo casar, eu li algumas coisas e vi que o salário do jogador da ferroviária, a média é 30 mil. Eu considero um bom salário, pastor, para começar a vida. Então eu preciso voltar a treinar, porque eu vou entrar na ferroviária e vou ser jogador de futebol. Aí eu pensei no meu futebol e no futebol dele. Eu falei assim: eu acho que você não vai ser jogador de futebol. E aí, alguns dias atrás, ele falou assim: não está indo jogar bola. Eu falei assim: o que está acontecendo? Você não está indo jogar bola e tal? Ele falou assim: pastor, eu estou agora uma nova perspectiva de vida, que agora o meu coração está alegre demais, estou muito feliz. Eu falei: o que você está pensando? Eu vou abrir o meu próprio negócio. Eu falei: que negócio você vai abrir? Ele falou assim: eu vou abrir, o Marcão sabe o que eu estou falando, eu vou abrir uma escola de línguas em Ribeirão Preto. Aí eu tive que perguntar: você domina bem línguas estrangeiras? Nem um pouco, mas eu vou ser apenas o mentor das coisas e vou contratar uma professora.
Queridos, eu sei que a realidade dele, ele tenta exatamente ter essa perspectiva, pela ausência de um pai presente, um histórico por trás disso. Mas quando você conversa com ele, é exatamente essa perspectiva, é a convicção que tudo vai acontecer do jeito dele e no tempo dele. Mas essa história desse rapaz reflete a nossa história. Porque quando a gente olha a nossa vida, geralmente a gente faz isso. A minha vida vai ser assim, daqui a alguns anos vou estar desta maneira, porque vai acontecer isso daqui 1 ano, daqui 2 anos é isso, daqui 3 anos, e é assim a minha vida. E nós começamos a acreditar que o tempo está no nosso controle, e o jeito das coisas acontecerem depende somente da nossa vontade. E a Bíblia tem uma palavra que ela traduz de uma maneira bem simples o que é esse sentimento: presunção. É essa maneira que a Bíblia revela quando nós agimos dessa maneira. A convicção que tudo vai acontecer do nosso jeito e no nosso tempo. Olha o que o Hernandes Dias Lopes diz num texto que ele escreve sobre presunção. Esse sentimento vem de um entendimento errado de nós mesmos e das nossas ambições. A presunção é assegurar a nós mesmos que o tempo está do nosso lado e à nossa disposição. Presunção é fazer os nossos planos como se estivéssemos no total controle do futuro. Presunção é viver como se nossa vida não dependesse de Deus. Quando a gente olha as bases da presunção da nossa vida, 2 pontos: escolhas e oportunidades e as nossas habilidades. Então, quando nós nos tornamos dessa maneira, é porque nós firmamos como base as nossas escolhas e as oportunidades que a vida nos dá. Mas também confiamos na nossa habilidade, na nossa capacidade de fazer. E já que eu sou capaz o suficiente de fazer, a oportunidade me apareceu, eu posso escolher por isso, eu posso simplesmente determinar como vai ser a minha vida. O problema é que nós desconsideramos 2 fatores importantes. O primeiro deles é o fator tempo. O tempo que nós temos. Nós desconhecemos o tempo que nós temos. E nós não temos sequer o controle do nosso tempo. E o principal fator? A soberania de Deus. Nós esquecemos que Deus é soberano e acreditamos profundamente que nós somos soberanos sobre a nossa própria vida. Tem um texto que eu sempre cito aqui na igreja, quando fala dessa questão de vontade de Deus e a vontade de nós, que é Gênesis 11, do 1 ao 4, que é a construção da Torre de Babel. É um povo cheio de vontade, um povo cheio de desejo de fazer o melhor, um povo cheio de sonhos, e eles se deparam com tudo aquilo que era necessário para realizar o sonho deles. Eles saem determinados a construir uma torre que chega até o céu, e eles chegam no lugar que a terra é plana, muito bom para construir, e eles olham o material, tem tudo o que é necessário para construir aquela torre. Ele olha as pessoas, motivam as pessoas, então aos olhos deles é assim: vai dar tudo certo, nós construiremos, nós tornaremos o nosso nome célebre. Olha o que diz o versículo 3 e 4. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa, ou seja, adequação da vida. Vou tocar a minha vida com os recursos que eu posso controlar. E aí são pessoas que olham para si mesmas e dizem assim: bom, nós temos aqui uma terra plana, nós temos o material, a mão de obra, vamos fazer o seguinte, vamos nos adequar a essa realidade, porque isso nós podemos controlar. Nós podemos controlar o material a ser usado, podemos controlar a mão de obra que vai ser utilizada, nós temos tudo no nosso controle. E a maneira que nós adequamos a nossa vida ao momento que nós estamos vivendo. E nós olhamos aquele momento e falamos assim: tudo está nas minhas mãos, eu posso fazer. Mas a segunda parte do versículo continua assim: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vamos fazer o seguinte, vamos tornar importantes aqui. Vamos fazer essa torre, vamos mostrar o quão capazes nós somos de realizar, ou seja, uma autoconfiança. Vou conceder um plano que sei que dará certo. Tenha plena certeza que as coisas vão acontecer exatamente da maneira que nós planejamos.
Hernandes Dias Lopes termina assim o seu artigo: enfim, a presunção é um sério pecado. Ela envolve tomar em nossas próprias mãos a decisão de planejar e comandar nossas vidas à parte de Deus. A presunção é simplesmente isso. É um desejo claro de colocar diante de Deus: Deus, chá comigo que eu faço do meu jeito e eu tenho a certeza que vai ser da melhor maneira. Querido, saber viver, tornando a nossa grama um pouquinho mais verde, nós temos que reconsiderar a nossa perspectiva da vida. Nós temos que descer um pouco para a realidade e começar a observar melhor o que é realmente a vida, para entender que as coisas não são da maneira que nós planejamos, da maneira que nós projetamos. E aí, quando nós temos uma perspectiva muito grande da vida e as coisas não acontecem da maneira que nós queríamos que elas acontecessem, vem a decepção, vem toda a frustração, e nós olhamos para a grama do vizinho, ela sempre é mais verde do que a nossa. E é necessário reconsiderar um pouco aí a nossa perspectiva. Abra sua Bíblia em Tiago 4, 13 ao 17, que é um texto que fala claramente da questão da presunção e o ensino de Tiago para que nós possamos reconsiderar alguns pontos fundamentais das nossas perspectivas. Tiago 4, 13 ao 17, lá no finalzinho da Bíblia, volta um bocadinho, você vai achar Tiago 4, diz assim o versículo 13: agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais as vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. É daqueles textos que nós não precisaríamos expor, apenas fechar, vamos orar e ir para casa. Mas Tiago começa a carta da seguinte maneira: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tiago escreve essa carta não para uma igreja local específica, mas ele escreve para aqueles cristãos que pela perseguição foram espalhados por vários lugares e estão longe da sua casa, ou seja, um povo fora da sua terra, não por vontade própria, mas por força das circunstâncias. Um povo fora da sua terra, não por vontade deles. Eles não reuniram a família e falaram assim: estamos pensando aí numa nova cidade, uma nova realidade, vamos para lá. Não, eles precisaram sair de onde eles estavam, e a perseguição acontecia, e eles se espalhavam por todos os lugares. Isso chama atenção. Como que pode um povo que acreditava estar no controle, e aí não está, porque onde eles estão não é a vontade deles? Mas é interessante que eles acham que eles têm controle da vida pela trajetória do seu povo. A nação de Israel foi peregrina ao longo de todo o Antigo Testamento, e conforme eles chegavam até chegar à terra prometida, eles iam reconstruindo a sua vida. Eles tinham facilidade de comércio, eles tinham facilidade de poder produzir algumas coisas, e assim eles faziam vida. Então essa experiência de vida, essa trajetória de vida, dava a eles uma certeza: apesar de a vida nos trazer para cá, nós continuamos no controle das coisas. Apesar da vida nos levar para um lugar que nós não queríamos estar, nós temos o domínio sobre ela. Não é um paradoxo meio complicado de entender? Como que eu estou no lugar que eu não quero estar, mas eu tenho o controle da minha vida nas mãos? E para esse povo, Tiago escreve isso: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, tudo vai acontecer. Queridos, o que Tiago está fazendo àqueles irmãos e para a nossa realidade hoje,
é um convite para reconsiderar a nossa perspectiva de vida. E o primeiro ponto para a gente reconsiderar a nossa perspectiva é considerar a complexidade da vida. Olha o que o texto diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. É interessante o quanto que eles olhavam para a vida com a simplicidade das coisas, o quanto que eles olhavam para a realidade da vida e falavam assim: a vida é muito simples, a vida é muito fácil, basta você ter vontade, você se dedicar o máximo possível, você focar no que você quer, que as coisas irão sair exatamente da maneira que você planejou. Mas quando a gente olha para o que o Tiago está dizendo para eles, a gente vai perceber que a vida não é tão simples assim. Olha, ele vai falar 4 verbos: iremos, passaremos, faremos e teremos. Tudo convicção que o futuro está na mão deles. Toda certeza que aquilo que eles estão planejando vai acontecer exatamente da maneira que eles estão planejando as coisas. Talvez você diga assim: pastor, então é errado planejar, então estou pecando em ter uma perspectiva melhor da vida. Não, porque nós aprendemos com o próprio Cristo que nós somos capacitados a planejar. Por exemplo, em Lucas 14, ele vai falar o seguinte: quem vai construir uma torre sem antes parar para refletir, pensar, olhar o local, olhar se tem o dinheiro suficiente, se tem o material? Porque se ele começar apenas numa motivação, vai chegar um momento que ele não tem mais dinheiro, vai chegar um momento que ele não vai ter mais a mão de obra, e quem passar diante da construção dele vai olhar assim: aí ó, achou que podia, e não conseguiu terminar o que ele começou. Por quê? Porque não planejou. Então o Tiago não está condenando o planejamento, porque também Deus nos dotou com a capacidade de planejar. Ou seja, quando ele fala do homem, pode fazer planos, e nós somos capacitados por Deus a planejar. Apenas o ser humano é capaz de fazer isso. Você não vai encontrar um animal planejando como vai ser o amanhã. Pastor, a formiga, o instinto da formiga, mas ela não vai, eu preciso planejar, eu preciso guardar. Não, é o instinto dela. Mas nós temos a capacidade de pensar e refletir e aonde nós queremos chegar. Mas o que Tiago quer mostrar para eles é combater um olhar simples para a vida. É olhar para a vida como se tudo fosse da melhor maneira e tudo estivesse de acordo com a nossa vontade. Então Tiago está tentando despertar naqueles irmãos, em cada um de nós, a olhar de uma forma diferente para a vida, e entender que ela não é tão simples o quanto nós achamos. E também faz um alerta sobre não termos o controle das circunstâncias na nossa mão. Nós não conseguimos controlar o que vai acontecer, ou seja, a contínua complexidade da vida, independente da motivação. A vida é complexa independente da motivação que você tem. Por mais que você seja uma pessoa mais motivada a realizar alguma coisa, as circunstâncias podem mudar, a situação pode ser diferente. Então não adianta pensar que apenas a motivação nossa é suficiente para controlar a vida, ou olhar ela de maneira simples. Da experiência, eu já passei por tanta coisa na vida que isso aqui para mim agora é tranquilo. Eu sei que vai dar certo porque eu tenho experiência suficiente para realizar isso. E aí você olha as dificuldades que os discípulos mais passaram ao longo do ministério de Jesus. Aonde foi? No mar. Era onde eles tinham mais a segurança, e de repente o texto fala, o vento era contrário, a onda se agitou, e eles não tinham segurança onde eles eram mais acostumados. E queridos, apesar dos recursos que a vida nos traz, apesar daquela poupança gorda que nós temos guardadinha, que dá exatamente para construir aquilo que nós sonhamos, a vida não é tão simples assim. Vem um plano Collor e muda toda a história. Lembrei dele porque tinha um Magre envolvido na história. Queridos, preste atenção nisso. Quando desconsideramos a complexidade da vida, tiramos o verde da grama. Quando a gente acha que a vida é muito simples e não complexa, nós vamos deparar com a complexidade que ela tem, e aquilo que aos nossos olhos era tão verdinho e perfeito, começa a parecer uma grama seca, uma grama árida que a gente não tem um olhar para ela e não dá o prazer de se aproximar. Primeiro ponto, considere isso. Considere que a vida não é tão simples quanto nós imaginamos. Mas segundo, considerar as incertezas da vida. Olha o que o Tiago diz:
vós não sabeis o que sucederá amanhã. 2 enganos que nós temos. O primeiro deles, acreditar ter o poder sobre o tempo. Não é o que nós achamos? Quando nós tentamos todos os dias pensar na nossa vida, nós controlamos o tempo. Nós sabemos exatamente aonde nós queremos estar daqui 5 anos, daqui 10 anos. É um primeiro grande engano. O segundo é acreditar ter controle sobre as nossas ações. É você olhar para aquilo que você quer fazer e tenha certeza que é capaz de fazer. Olha o que o texto de Provérbios diz: não te glories o dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Você não sabe o dia de amanhã. Então, como eu posso controlar o tempo de amanhã e como eu posso acreditar que amanhã eu serei capaz de fazer ou capaz de realizar? O que Tiago está dizendo aqui é que esses negociantes estavam fazendo planos seguros para um ano, enquanto não podiam ter a garantia de um dia sequer. Vamos para a cidade hoje ou amanhã, passaremos um ano, em um ano nós vamos trabalhar, nós vamos conquistar, nós vamos guardar dinheiro e vamos fazer vida. Como pode, não ter a certeza do dia de hoje, poder planejar o que vai ser daqui a um ano? Qual é a única certeza que nós temos da vida? O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A única certeza que nós temos na vida é que Deus está no controle de todas as coisas. O dito popular diz que a morte é a única certeza que nós temos, mas nós não sabemos quando é, mas Deus sabe. Ou seja, Ele continua soberano sobre todas as coisas. E quando nós olhamos essa incerteza da vida, não é o fato que eu vou olhar para ela e dizer assim, as coisas não vão acontecer do meu jeito, porque não tenho controle sobre ela. Não. Pela incerteza que a vida me traz, é a hora que eu vou entender que alguém está controlando tudo isso. Alguém está conduzindo toda essa história. Se eu não tenho o controle da minha vida daqui um dia, daqui um ano, mas eu sei na mão de quem está a minha vida, a minha história, e eu tenho a plena certeza que é Ele que vai conduzir os meus passos. Queridos, quando desconsideramos as incertezas da vida, tiramos o verde da grama. Quando nós não paramos para pensar assim, a vida não é tão certa assim, tem as suas incertezas, e quando eu vou começando a planejar, e as dúvidas começam a surgir, os questionamentos começam a surgir, aquilo que para mim era tão perfeito, ficaria tão verde, eu percebo que vai perdendo o seu brilho também. Por quê? Porque as incertezas vão surgindo diante da gente. Mas também outro ponto que a gente não considera, mas é preciso considerar, é a brevidade da vida. Olha o que Tiago diz: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Nós não consideramos a brevidade da nossa vida, nós consideramos eternos. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas acreditamos que nós seremos eternos. Nós não paramos para pensar realmente o tempo que nós temos de vida aqui. Nós não paramos para refletir que a nossa vida é simplesmente como um sopro, como uma neblina, ela vem e logo se desaparece. E aí nós começamos a viver como a vida fosse eterna neste mundo, e acreditamos que tudo vai ser do nosso jeito. Quando a gente olha a vida de Jó, um grande exemplo para a gente, um homem que construiu, um homem que tinha uma grande família, um homem que tinha dinheiro, um homem que servia a Deus, que amava a Deus, e ele tinha tudo no controle dele. Mas de repente, numa conversa ali, Deus permite que Satanás agisse na vida dele, tirasse a sua família, tirasse o seu dinheiro, tirasse o seu controle. Mas olha a conclusão que Jó chega: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. A convicção, de repente, quando tinha a sua fazenda, tinha os seus filhos, tinha os seus gados, tudo no controle, a sua relação com Deus, talvez a conclusão que ele tivesse assim: nada pode me atingir, nada pode me acontecer, a minha saúde é perfeita, de uma hora para outra tudo mudou. E a consequência é que Jó aprendeu a olhar a brevidade da vida. Olha o que diz o Salmo 90: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80.
Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E nós voamos. Queridos, quando a gente olha para a nossa vida daqui 40 anos, é muito tempo. Mas quem já chegou aos 40, olha para trás e perceba como foi rápido demais a nossa vida. E queridos, quando a gente olha da brevidade de vida, Tiago não quer causar em nós uma angústia. Porque quando fala assim, gente, a morte vai chegar, parece que é provocar no nosso coração uma angústia, parece que a vida não vale a pena, parece que as coisas não devem ser vividas. Não, o que Tiago quer ensinar para eles não é angústia, mas uma satisfação. É exatamente aprender a aproveitar o dia a dia da sua história, ou seja, o real valor das coisas. Quando nós temos uma perspectiva quanto ao futuro e sem olhar a brevidade da vida, nós não conseguimos olhar o que realmente tem valor na nossa história. Quando nós pensamos nos nossos filhos, quando nós pensamos naquilo que é importante para a gente e aquilo que tem valor, a gente vai percebendo que nós estamos correndo atrás do vento o tempo todo. Nós estamos priorizando coisas que não têm valor, mas nós não consideramos a brevidade da vida, não consideramos que as coisas podem acabar de qualquer forma. Quando eu penso em relação aos meus filhos, por exemplo, e eu sei que eu quero para eles o melhor do futuro, mas eu olho para a minha vida, eu sei que quando eu olho para mim e para os meus filhos, dobra a possibilidade de alguém partir, porque são duas pessoas, eu e minha filha, e eu e meu filho. E aí quando eu penso assim, o dia que eu partir deste mundo, o que vai ficar guardado no coração deles? O que vai marcar a trajetória deles? Mas se um dia Deus assim definir levar um deles para junto com Ele, qual é o sentimento que vai ficar no meu coração? Arrependimento, daquela velha música, poderia ter amado mais, poderia ter abraçado mais, poderia ter desfrutado de momentos mais felizes, poderia ter aproveitado melhor o meu tempo. Queridos, quando nós desconsideramos a brevidade da vida, a nossa grama não vai ficar verde. Quando eu acho que minha vida é eterna, eu sempre vou ter um tempo lá na frente, eu sempre vou poder aproveitar melhor, eu sempre vai chegar um tempo que eu vou estar mais tranquilo, mais descansado. Eu lembro a história de um senhor lá de Itapeva, ele era da igreja, lá da igreja da minha família, e assim, ele chegava na igreja com seu monte de netinho, levava para a igreja todo domingo, de manhã estava lá, e toda vez eu era seminarista, ele falava assim: ai, pastor, não vejo a hora de poder estar aposentado e poder aproveitar a minha vida e os meus netinhos. O tempo todo. Queridos, ele aposentou. Uma semana depois, ele foi carpir o terreno de uma pessoa, morreu carpindo aquele terreno. Eu quando lembrava, sempre lembro dessa história, pensando assim, quanta perspectiva de vida. Mas é aquele assim, quando eu, queridos, aqueles irmãos estavam simplesmente desconsiderando a brevidade da vida. E por isso queriam apenas, faremos, ganharemos dinheiro, ou seja, perdi o foco do momento que estavam vivendo. Mas por fim, a necessidade dessas considerações da nossa vida. Olha o que Tiago diz: agora, entretanto, vos jactais as vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. E eu trouxe aqui uma definição no dicionário, o que é jactância. Segundo o dicionário, é vaidade, arrogância, altivez, prática essa típica daquelas pessoas que gostam de status, ostentação e exibicionismo. Gostam de vangloriar de suas conquistas, realizações, aquisições e condições. Isso é a jactância. Isso é a jactância das nossas pretensões, aonde nós queremos determinar tudo na nossa história. Queridos, quando ele diz assim, tire isso, jogue fora. Por quê? Porque é simplesmente maligna na história de vocês. Tem um livro da Bíblia que eu sei que muitos de nós gostamos de ler, porque nos anima, nos traz um sorriso nos lábios, que é Eclesiastes. Geralmente quem lê Eclesiastes, eu tenho o costume de ler ao menos uma vez ao ano, no dia do meu aniversário, porque é onde eu olho e reflito sobre a vida. Porque quando você vai lendo, começa lendo os primeiros capítulos, você vai vendo assim, alguém que desejou ter muito dinheiro, conquistou. Muitas terras, e conquistou. Mulheres, muitas mulheres. Poder, muito poder. E ele vai olhando e descrevendo tudo aquilo que nós sonhamos na nossa história. Mas quando ele termina descrevendo tudo o que ele conquistou, ele fala que era simplesmente vaidade
e era correr atrás do vento. E é interessante que quem escreve esse livro é Salomão, já na velhice, depois de toda a sua experiência de vida, e ele escreve para que aqueles mais jovens pudessem ler esse livro e refletir o que realmente vale a pena na vida, ou seja, considerar, por exemplo, a complexidade da vida. Ele vai falar, por exemplo, quando ele olha assim, não é aquele que corre mais que vai ganhar a corrida, não é aquele que ganha dinheiro que vai desfrutar, porque de repente ele morre, um outro que nem esforçou para ganhar, vai pegar esse dinheiro e vai gastar. Ou seja, ele chega a interpretar a vida dizendo assim, queridos, a vida é complexa demais. Ele fala das incertezas da vida. Ele fala assim, olha, aproveita, põe um esforço naquilo que você vai fazer hoje, para o além aonde você vai, as suas obras serão esquecidas, ninguém vai lembrar de você, ninguém vai fazer conta, quem é a sua vida. Essa semana eu vi uma reportagem do Oswaldo, é o nome dessa rua aqui, Dr. Francisco Oswaldo Castellucci, e o filho dele, a reportagem sobre o filho dele. Aí eu pensei, puxa, ele tem família, ele tem uma história na cidade, mas até então eu nunca pensei quem era o Dr. Francisco Oswaldo Castellucci. Ou seja, ele chega a uma certeza assim, a vida é incerta, e ele fala da brevidade da vida. Ele fala assim, olha, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais dirás, não tenho mais prazer neles. Então ele sabe que vai passar muito rápido a vida. Olha o que ele diz, percebi ainda outra coisa debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Queridos, uma consideração melhor da vida, da sua complexidade da vida, da brevidade que tem, das incertezas, nós precisamos ter essa consideração, para que nós possamos chegar à simples conclusão que Jeremias chegou. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. O que Jeremias chega à conclusão? Não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha o guiar os seus passos, mas é Deus que controla todas as coisas, é Deus que é soberano sobre todas as coisas. Ou seja, enquanto não reconsiderarmos as nossas perspectivas, a grama não vai ser verde, nós continuaremos insatisfeitos, nós continuaremos sonhadores, mas sem chegar a lugar algum, e nós continuaremos correr atrás do vento, simplesmente abrindo mão daquilo que Deus tem nos dado, que é o hoje, que é o agora. Queridos, pessoas que têm a sua grama mais verde, são aquelas pessoas que chegaram à compreensão, que Deus está no controle de todas as coisas, e por isso descansa nesse Deus. Ou seja, pessoas que aprenderam a dizer, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, se Ele quiser, amanhã eu estarei vivo, e muito mais, eu farei isto ou aquilo. Mas se Ele desejar, amanhã não estarei vivo, e se eu não estiver vivo, não farei isto nem aquilo. Mas se o Senhor quiser, as coisas irão acontecer sobre a nossa vida. Mas enquanto nós vivemos, se eu quiser, a nossa grama, queridos, não vai ficar verde, nós não saberemos viver, e aí virá sempre a murmuração, reclamação, tudo aquilo que contamina a nossa grama, e sempre a perspectiva, amanhã as coisas darão certo, se o Senhor quiser, amanhã as coisas irão dar certo. Quero chamar o louvor, aproveitar que todo o louvor está aqui hoje. A gente vai cantar de novo Deus de promessa, não é Deus de promessa,